É o juízo de Deus? Há muitos questionamentos, há muitas perguntas, e nesses dias há muitas pessoas que têm falado a respeito do juízo de Deus sobre o mundo, sobre a nação, sobre o Brasil, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, porque isso tem me indignado, isso tem gerado em mim uma inquietação muito grande, porque eu tenho minhas convicções dentro da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo, amém? Mas uma coisa interessante que nós vamos saber é que há uma crise de liderança em nosso país. Não há liderança reconhecida em nosso país, não somente no nosso país, mas também no mundo. Então, muitos pensam que é o juiz de Deus por causa da corrupção, violência, sensualidade, orgia, pornografia, sexualidade, idolatria, por causa de igrejas evangélicas que se tornaram negociantes da fé, né, que vendem tudo. Exemplo, uma igreja que nesses dias estava vendendo vassouras que voam. É isso mesmo, vassouras que voam. Diz que era para varrer as sujeiras da vida das pessoas. Isso, na verdade, é misticismo do mais baixo nível, né? E por causa de tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo, alguns pastores disseram que é o juiz de Deus. Mas será que o Brasil, o mundo, está sobre o juiz de Deus? Essa é a pergunta. Então o juiz de Deus será na grande tribulação, que nunca houve e nunca haverá depois daqueles dias. Mateus 24, 21 fala que porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E Apocalipse 6, 16, 17 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí está. Então, a grande tribulação será o dia da ira de Deus e do Cordeiro, amém? Mas quando a ira chegar, os crentes vencedores não estará mais aqui. A ira de Deus ainda não veio, porque ainda não arrebatou os crentes vencedores. Amém? Então o Senhor ainda, Jesus ainda não arrebatou os crentes vencedores. Então por causa disso, a ira de Deus ainda não foi derramada sobre a terra. Amém? Então eu vou falar de alguns versículos à luz da palavra de Deus, né? Esse versículo se cumprirá na grande tribulação, né? Apocalipse 14, do 9 ao 10, fala assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Amém? Então eu quero falar, citar, compartilhar 4 tópicos, né, 4 características a respeito desse assunto. Primeiro, Deus ainda não está julgando o nosso país e o mundo, né? Romanos 5:20. A minha pergunta para você Romanos 5:20 ainda está valendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, sim ou não? Segundo princípio, não é o juiz de Deus, é obra do diabo. Não é o juiz de Deus, é obra de Satanás. 1 João 5:19 e Mateus 4:8 e 9, nós vamos ler esses versículos e você vai entender. Não ignore aquilo que está escrito na palavra de Deus, amém? Não saia por aí dizendo que o mundo está debaixo do juízo de Deus. O que está acontecendo é obra de Satanás. Por causa do pecado, o mundo jaz no maligno, né? O ser humano, ele dá brechas, legalidades e direito para o diabo agir. Mesmo assim, nós sabemos que ele não pode agir, ele não pode fazer nada se Deus não der permissão para ele. Mas é fato que o diabo ele procura uma brecha, uma legalidade, um direito, né, das pessoas para ele agir na vida das pessoas.
E 1 João 3,8 diz assim, parte B, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Amém? Então, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, significa que o diabo ele tem as suas obras, sim. Que o diabo ele tem as suas artimanhas. O diabo ele veio de fato para destruir a humanidade. Ele veio para levar muitas pessoas com ele para o inferno, uma vez que ele já foi sentenciado e condenado ao lago de fogo e enxofre. Mas ele não quer ir sozinho. Então, por isso que ele tenta as pessoas, ele resiste às pessoas, ele leva as pessoas a viver debaixo do pecado. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, por causa que o diabo ele queria ser semelhante a Deus. Deus cria um homem semelhante a ele, e aí o diabo, por inveja, ele vai lá e seduz o homem, tenta o homem, de todas as formas, até que vem a queda do homem. Então, não tente se enganar a si mesmo ou falar que o mundo não jaz no maligno, como diz 1 João 5,19, e que Deus ele não vai permitir que o diabo faça nada, porque o diabo não está no controle do mundo. Para com essa conversa fiada, amém? Você precisa entender o que a palavra de Deus diz, Não sejamos ignorantes quanto à verdade. A Bíblia é clara, É necessário que você leia e estude a Bíblia. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Não seja leigos quando o que está escrito na palavra de Deus. Não pegue versículos isolados e tire suas próprias conclusões dizendo que Deus falou. Cuidado em falar que Deus falou. Cuidado em falar que Deus falou ou dizer uma coisa que você não tem convicção sobre o que Deus diz. Amém? Isso é um perigo muito grande para nós, na verdade, quando nós citamos Deus em algo que não está claro na palavra de Deus. Então 1 João 5,19 fala, sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. E Mateus 4:8-9 diz assim, o próprio Jesus estava sendo tentado pelo diabo. O diabo falou para Jesus, levou, na verdade, uma ação do diabo, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Eles disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso foi o próprio Satanás que falou para Jesus. Mateus 4:8-9. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas o mundo não merece estar debaixo do juízo de Deus? Essa é a pergunta que muitas pessoas têm falado, que muitas pessoas têm de fato clamado, algumas até têm orado, que de fato o juízo de Deus tem que vir sobre o mundo mesmo. Sobre a corrupção, sobre a violência, sobre o roubo, sobre aqueles que estão vivendo debaixo do pecado. É assim que muitos cristãos têm orado. Isso é um grande perigo, irmãos, porque Mateus 7:1-2 fala que não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Mas, essa é a hora de você pregar o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17, não queira ser lei nem juiz na vida de ninguém, amém? Então, o que diz João 1, 16 e 17, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Aleluia! E terceira característica, porque não é o juiz de Deus. Gênesis 18:22-32 fala sobre a cidade, sobre a história de Sodoma e Gomorra, quando o juiz de Deus veio sobre aquela cidade. Mas presta atenção em algo aqui, Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, enviou os 2 anjos, e Abraão começou a interceder por causa de Ló e sua família que estava em Sodoma e Gomorra. Então,
Nós não vamos ler porque o nosso tempo é um pouco curto, mas presta atenção para você entender. Abraão perguntou para Deus, falou: Deus, mas se tiver 50 pessoas, você vai destruir? Ele disse não. Se tiver 40, você vai destruir? Ele disse não. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, você vai destruir? Ele disse não. Se tivesse 10 justos, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Presta atenção. O Senhor falou: eu não destruirei por causa do justo Ló. Ainda tem 10, 50, 100, 1000, 1 milhão de pessoas que são justas no Brasil e no mundo? Se tiver, a ira de Deus ainda não está vinda sobre o mundo, sobre o Brasil. Quarto princípio. Nós estamos aqui como igreja para destruir as obras do diabo. O que aconteceu com Ló? Ló então disse no capítulo 19, versículo 20 de Gênesis: eis aí uma cidade perto para o qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Olha o que o anjo respondeu, o que um dos anjos respondeu para Ló, no versículo 21 e 22 de Gênesis. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não estiver chegado lá. Meu Deus, uau! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Presta atenção. Enquanto eu e você estiver aqui, o juízo de Deus não virá. Mas o arrebatamento está às portas. O dia que você for arrebatado, o dia que nós formos arrebatados, o juízo de Deus virá. Mas esse dia ainda não chegou. Foi o que aconteceu. O anjo falou: apressa-te e refugia para lá, porque enquanto você não chegar lá, na cidade pela qual Ló tinha falado, o juízo de Deus não viria sobre Sodoma e Gomorra. Era necessário que Ló chegasse na cidade onde ele tinha comentado com o anjo. E só depois, quando ele chegou lá, é que desceu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Assim será sobre essa nação. Assim será sobre esse mundo. Amém? Enquanto os cristãos estiverem aqui, os crentes vencedores estiverem aqui, o juízo de Deus não virá sobre a terra. É necessário que haja o arrebatamento da igreja antes. Entenda, o juízo de Deus só virá depois do arrebatamento da igreja. A grande tribulação é o juízo de Deus. É a ira de Deus sobre a terra. Mas quando isso acontecer, os crentes vencedores não estarão mais aqui. Porque nessa ocasião já vai ter sido arrebatado. Amém? O Mateus 24, 33 a 34 fala: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aleluia. Então diga: eu sou justo, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Deus não pode mais derramar sua ira sobre mim, sobre você, sobre nós, porque se ele fizer isso, o sacrifício de Jesus lá na cruz foi em vão. Foi em vão. Jesus ele já sofreu toda a ira de Deus lá na cruz, em meu e em seu lugar. Então os cristãos não sofrerão mais o juízo de Deus, irmãos. Não há mais condenação sobre o povo de Deus, como está escrito em Romanos 8:1. Romanos 8:1 fala: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então presta atenção para você entender aqui.
Entendeu? Se enquanto nós estivermos aqui, Deus ele não pode derramar sua ira sobre o mundo. Por quê? Porque se ele fizer isso, então o sacrifício de Jesus lá na cruz foi em vão, porque Jesus sofreu toda a ira no nosso lugar. Amém? Ele sofreu toda a ira no nosso lugar. O que eu quero dizer com isso? Entenda. Presta atenção para você entender. A ira que Jesus sofreu foi no meu, no seu lugar. Seguinte, é porque uma vez que nós cremos em Jesus, a maldição que estava sobre nós não está mais. A condenação que estava sobre nós não está mais, porque esse versículo fica claro. Romanos 8:1, agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já sofreu toda a condenação no nosso lugar. Então, se a ira de Deus viesse agora sobre o mundo, os cristãos iam sofrer a ira de Deus, porque há muitos cristãos que estão passando necessidade agora, há muitos cristãos que estão sofrendo agora, estão desempregados, há muitas coisas que estão acontecendo nesse momento e que os cristãos também estão passando, então não pode ser a ira de Deus, porque a ira de Deus não virá mais sobre nós. Amém? Jesus já sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Amém? Se fosse o juiz de Deus, os cristãos também iriam sofrer esse juízo, porque ainda estamos aqui na terra, passando por esse momento de crise mundial, mas você pode dizer que isso também faz parte do princípio das dores, como disse o próprio Jesus em Mateus 24, 6 e 8, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fortes, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Fome, terremoto, tudo, reino contra reino, nação contra nação, guerras. Tudo isso é princípio das dores, doenças, enfermidades são princípio das dores, pragas, vírus, tudo isso é um princípio das dores. Então, não é hora de condenar. Não estamos aqui para condenar, amém? Mas estamos aqui para pregar o evangelho. Ainda há esperança para o mundo. É tempo de salvação. O tempo de salvação está vindo sobre o mundo, creia nisso, amém? Esse mundo de perdição. Em Mateus 24, 14, nós vamos finalizar aqui falando sobre esse versículo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim, amém? Então, eu espero que você tenha compreendido aquilo que nós lemos, aquilo que nós falamos, dentro da palavra, dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus, à luz da palavra. Então entenda algo, para de falar que é o juiz de Deus sobre a terra, que é o juiz de Deus vindo sobre o Brasil, sobre o mundo. Não é, entendeu? Não é. Ficou claro para nós aqui. Se você quer ser ignorante quanto ao que está escrito na palavra de Deus, seja. Amém? Mas eu quero finalizar só falando para você aqui, o Velho Testamento é só a sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento, ele só aponta para Jesus que havia de vir. Amém? Então as maldições, as pragas, aquilo que foi profetizado também no Velho Testamento é só para apontar para Jesus que havia de vir para o fim dos tempos. Amém? Então, uma vez que Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, a ira que viria sobre o mundo, que viria sobre nós, foi cravada sobre Jesus lá na cruz. Nós fomos justificados pela sua morte. Amém? Então não tem como mais eu e você sofrer a ira de Deus, porque Jesus já sofreu no nosso lugar. Amém? Creia nisso, Creia nisso, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.